Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus. Nós estamos aqui fazendo uma série a respeito de evidências da fé cristã. E nesse vídeo em específico nós vamos falar sobre evidências da ressurreição de Cristo. Nós vamos comentar algumas teorias que os céticos levantam contra a ressurreição e vamos estudar fato a fato, ok? Antes de começar o vídeo, gostaria de convidar você a dar uma passadinha na descrição deste vídeo e dizer para aquele que ainda não conhece, lá está toda a fonte que foi utilizada para essa pesquisa, toda a fonte que eu usei para trazer estes dados. Também está uma obra missionária que é apoiada por este canal. Ok? Nós divulgamos essa obra e aqueles irmãos que tiverem interesse em ajudar, pode estar conhecendo e também ajudando. Bom, então vamos lá. Eu vou falar para vocês a respeito de 5 teorias que são bem conhecidas e, como eu disse logo no comecinho, são teorias que eles atacam diretamente a ressurreição. Porque o apóstolo Paulo diz que a ressurreição é o eixo central da nossa fé. Isso sim constitui o pilar que está baseado o cristianismo. Então, nós vamos estudar 5 teorias. Para isso, nós vamos fazer uso de 2 princípios. Então, o primeiro princípio é que uma teoria precisa explicar bem todos os fatos, ok? Não caberia dizer que uma teoria explica bem uma determinada coisa e na outra ela não se encaixa. Se uma teoria se encaixa bem em apenas um fato, então significa que ela não tem valor nenhum, ok? A menos que ela se encaixe em todas as outras linhas do testemunho. E é aí, então, que nós precisamos encontrar aquela que se encaixa no todo, ok? E o segundo princípio para examinar as teorias e os eventos é de não forçar a evidência segundo um conceito próprio, ok? Segundo algo que é pré-concebido pela pessoa, mas deixar que a evidência vai falar por si mesma. Então, para começar, nós vamos falar a respeito da teoria do mito. Alguns professores universitários, autores liberais e céticos da internet afirmam que a ressurreição de Jesus Cristo foi apenas um mito e que a ressurreição segue o padrão de deuses da fertilidade que morrem e ressuscitam de religiões pagãs ocultas. Por exemplo, Osíris, Adonis, Ísis. Existem, na verdade, 5 argumentos básicos que derrubam essa teoria. Para não ficar muito comprido esse vídeo, eu quero trazer para vocês apenas um argumento que eu acho que é suficiente. A cronologia não respalda a dependência do cristianismo com as religiões ocultas. Muitos estudiosos acreditam que as fontes para as divindades pagãs, com algo semelhante a uma história de ressurreição, datam dos séculos 2, 3 e 4 depois de Cristo. Isso significa que o Novo Testamento já estava escrito. Muito bem, então nós vamos prosseguir e vamos para a segunda teoria. Uma teoria também bastante difundida é a teoria do sepulcro errado. Alguns estudiosos defendem a ideia de que Jesus não foi sepultado conforme diz nos evangelhos. Eles dizem que o corpo de Jesus foi lançado numa tumba comum para executados. Isso vem da crença de que os romanos lançavam todos os crucificados em uma tumba comum. Então, esses céticos dizem que aquilo que está escrito na Bíblia sobre Jesus ter sido enterrado no sepulcro de José de Arimateia é falso e foi incluído na Bíblia.
Mas aconteceu uma descoberta arqueológica em 1968. Foi encontrados restos de Yohanan e estava em um sepulcro familiar fora de Jerusalém e Yohanan foi crucificado. Mas ele foi sepultado no sepulcro. Além disso, Joséfo registrou também o costume comum dos romanos permitirem que os judeus sepultassem os seus mortos. Então, a teoria do sepulcro errado cai por terra. Terceira teoria, a teoria da lenda. Alguns afirmam que a ressurreição foi uma lenda que surgiu anos depois da época de Cristo. Com relação a isso, Peter Kraft e Ronaldo Tasselli observam que não houve tempo suficiente para que se desenvolvesse o mito ou a lenda. Várias gerações teriam de passar antes que os elementos mitológicos adicionados pudessem ser equivocadamente considerados fatos. O que não aconteceu, porque as testemunhas oculares estavam vivas antes disso, para refutar as versões novas e míticas, caso fosse necessário. Não sei se está ficando claro, mas você pode colocar as suas dúvidas nos comentários, se houver, e nós podemos pesquisar e trazer novas informações, ok? Nós vamos então para a quarta teoria, a teoria da alucinação. Uma teoria amplamente divulgada é a crença de que as testemunhas das diversas aparições de Cristo ressuscitado estariam sob alucinação. Olha que interessante. Antes de nós contra-argumentarmos essa teoria, nós vamos ver a definição do que é alucinação. E nós vamos também saber a opinião de quem estudou e trabalha com isso. Então, o glossário oficial da Associação Psiquiátrica dos Estados Unidos define uma alucinação como uma falsa percepção sensorial na ausência de um estímulo externo real. Observações médicas e psicológicas concordam que uma alucinação é um ato aparente de visão, para o qual não há nenhum ato externo correspondente. As alucinações resultam de causas psicológicas puramente interiores e não da presença de um objeto externo real. As alucinações são conhecidas às vezes como visões subjetivas. Em outras palavras, as pessoas que têm alucinações veem algo que não está ali realmente. E por que é que a teoria da alucinação é tão fraca? Em primeiro lugar, ela contradiz várias condições que muitos psiquiatras e psicólogos concordam que devem estar presentes para que haja uma alucinação. A menos que as aparições de Cristo correspondam a essas condições essenciais, não faz sentido referir-se a elas como alucinações. O primeiro princípio é que, de modo geral, apenas determinados tipos de pessoas têm alucinações. Normalmente, pessoas paranoicas ou esquizofrênicas, sendo os esquizofrênicos os mais suscetíveis, pessoas à beira da morte ou pessoas sob influência de drogas. No Novo Testamento, no entanto, temos todos os tipos de pessoas diferentes. Diferentes antecedentes, diferentes idades, diferentes profissões, em diferentes estados de espírito, de diferentes graus de instrução, que afirmavam ter visto Jesus Cristo ressuscitado. O Dr. Gary Habermas observa:
O fato de que esses indivíduos diferentes, nessas variadas circunstâncias, fossem todos candidatos a alucinações, realmente força os limites da credibilidade. Em segundo lugar, as alucinações estão relacionadas ao subconsciente de um indivíduo e às experiências passadas, e é muito improvável que duas ou mais pessoas pudessem ter a mesma alucinação ao mesmo tempo. Cristo apareceu a muitas pessoas e as descrições das aparições envolvem grande nível de detalhes, que os psicólogos consideram uma indicação de que essas pessoas estavam em contato com a realidade. Gary Collins, psicólogo clínico, explica: as alucinações são ocorrências individuais. Pela própria natureza das alucinações, uma pessoa pode ter apenas uma alucinação por vez. Certamente, as alucinações não são algo que possa ser visto por um grupo de pessoas, uma vez que a alucinação só existe no sentido subjetivo e pessoal. É óbvio que as outras pessoas não podem testemunhá-la. Collins conclui que a evidência contra a hipótese de alucinação é tão convincente que os céticos teriam que ir contra grande parte dos dados atuais psiquiátricos e psicológicos sobre a natureza das alucinações. E agora nós vamos para a quinta e última teoria apresentada neste vídeo, que é a teoria muçulmana da substituição. O Alcorão afirma que Jesus não foi crucificado na cruz. Em vez de permitir que Jesus, que era um dos servos de Alá, fosse crucificado, Alá teve respeito pelo seu profeta e o salvou, crucificando em seu lugar um espectador que foi transformado em uma pessoa parecida com Jesus. Isso aqui é conhecido como a teoria da substituição. Tipicamente, Judas Iscariotes ou Simão o Sirineu é considerado o substituto de Jesus. Em vez de ser crucificado, Jesus subiu aos céus, onde permanece vivo até o seu retorno à terra antes do fim dos tempos. A teoria tem problemas históricos. Em primeiro lugar, o Antigo Testamento predisse a morte do Messias. Todas as referências citam que ele morreria pessoalmente. Segundo lugar, o próprio Senhor Jesus Cristo predisse a sua morte. No livro Paul Meets Mohammed, Michel Licona surge com outro dilema para a teoria muçulmana da substituição. Em Marcos 12, 1-11, Jesus conta a parábola do Senhor que arrenda a vinha para trabalhadores. Os estudiosos são quase unânimes, incluindo os céticos, no fato de que Jesus contou essa parábola em que ele prediz a sua morte violenta. Licona explica: como Jesus predisse a sua morte violenta e Maomé o considera um profeta, se Jesus não teve uma morte violenta, isso faz dele um falso profeta. Um fato que seria anátema tanto para os cristãos como para os muçulmanos. O argumento dele é o seguinte: primeiro, Jesus predisse a sua morte violenta. Segundo, se Jesus teve uma morte violenta, então o Alcorão está errado, uma vez que afirma que ele escapou à morte por crucificação. Terceiro, se Jesus não teve uma morte violenta, o Alcorão está novamente errado, uma vez que considera Jesus um profeta, e se ele não morreu na maneira como predisse, ele seria um falso profeta. De qualquer maneira, o Alcorão está errado. Então, meus amados, como eu disse para vocês, todos esses dados eu tirei das fontes que estão na descrição do vídeo. Você pode adquirir esse material se você tiver interesse em conhecer mais. Se você tiver dúvidas, pode colocar nos comentários.
E se você gostou desse vídeo, gostou de todas essas argumentações, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com quem precisa estar escutando essa mensagem. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.